Saudações, habitantes do mundo dos 12. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu passei a luta do Heliocalypse, onde você luta ao lado de Pandora contra Babidur. Essa luta era considerada a luta solo mais difícil do jogo, pelo menos antes da atualização 2.70, e o motivo dessa dificuldade era que se a Pandora fosse derrotada, você perdia a luta. E como a inteligência artificial dela tinha de tudo, menos inteligência, essa luta se tornava muito difícil, especialmente por algumas classes. Porém, depois da atualização 2.70, nós jogadores que controlamos a Pandora agora. Ficou muito mais fácil e muito mais justo, na minha opinião. Nesse vídeo eu venci a luta com a minha Sadida, mas também vou fazer outros vídeos das minhas outras 5 classes. Basta você pesquisar Babidur no meu canal se você quiser ver alguma classe específica que não seja essa. Lembrando que toda vez que você utiliza um feitiço de danos que não necessita célula ocupada, ou seja, um feitiço que você pode mirar no chão, o Babidur é atraído até você por uma célula para cada linha de dano. Feitiços de danos lançados em alvos sempre atraem o Babidur, independente se necessitam células ocupadas ou não. Golpes em área causam apenas uma atração e não várias atrações para cada alvo afetado. A Pandora também consegue atrair o Babidur com o feitiço de danos dela, mesmo se utilizado no chão. E, caso o Babidur esteja em uma célula adjacente a alguma entidade do seu time, essa entidade vai tomar uma mordida do Babidur, para cada linha de dano. Por esse motivo, é praticamente impossível tancar o Babidur no mano a mano. Você sempre tenta construir uma distância segura, para que você não sofra essa mordida de contra-ataque dele. Uma informação importante e útil é que a arma não ativa essa atração e o contra-ataque do Babidur. Então você pode usar a arma para ser o seu dano principal e utilizar feitiços de danos com a intenção de posicionar. Uma grande dificuldade dessa luta é que o Armin Infiel tem um feitiço que faz você retornar para a posição inicial do seu turno. Então não adianta você andar para lado nenhum. Você quase sempre vai retornar para a célula onde você começou o turno. Isso dificulta muito o seu posicionamento. Infelizmente, Sadidas tem pouquíssima mobilidade. Você vai depender a luta toda de liberação para desengajar de uma posição desfavorável e dos treantes para movimentarem o seu personagem após o teletransporte ter sido acionado. São ótimas ferramentas, mas ambas possuem 2 turnos de intervalo de relançamento, então você não pode sair usando assim de qualquer jeito. Lembrando que o treante pode ser usado tanto para modificar a sua posição quanto a do Babidur, então você pode mudar sua posição de início de turno ou afastar o Babidur. O feitiço do Armin Infiel é inconveniente, mas ainda assim tem algumas vantagens. É muito importante que você jogue em torno desse teletransporte. Sempre tente ir para o lado do mapa para onde você deseja atrair o Babidur e golpeie o máximo que conseguir, uma vez que você será teletransportado para a célula inicial de qualquer forma. O bom é que o estado infectado dos Sadidas comba muito bem com esse feitiço do Armin Infiel. Se você consegue infectar 3 inimigos, por exemplo, quando você golpeia um deles, os 3 serão golpeados e, portanto, o Babidur é atraído 3 células. Isso é ótimo para manusear o posicionamento dele. É importante aprender a utilizar isso a seu favor para conseguir fazer uma luta tranquila. Lembre-se que Pandora não pode ser derrotada, então fique sempre de olho na vida dela. Na minha opinião, as 2 melhores opções para curar a Pandora como Sadida são o Dofus dos Vigilantes e a boneca de cura. Porém, a boneca é bem vulnerável, então você precisa posicioná-la bem ou então invocá-la quando já tiver derrotado pelo menos um Gentirano. Utilize o terceiro feitiço da Pandora sempre que disponível, mesmo que você use no chão. Esse feitiço cura muito a Pandora. Caso seu personagem esteja no alcance da Pandora, use esse feitiço em você, porque aí você e a Pandora serão curados e não apenas a Pandora. Outro detalhe é que a Pandora tem muita vida máxima, então se você tiver feitiços que curam em porcentagem da vida, esses feitiços serão bastante eficientes. Tanto a boneca de cura quanto o Dofus dos Vigilantes curam em porcentagem de vida. É importante também sempre usar o segundo feitiço da Pandora para curar o seu personagem. Tem um alcance alto de 7 células e pode ser usado sem linha de visão. Então, tente sempre se manter razoavelmente perto da Pandora para receber essa cura gratuita, uma vez que a Pandora raramente utiliza todos os seus PAs. Em termos ofensivos, eu acredito que uma build mista de terra e água seria o ideal. Eu não tinha um set desses, e muito menos ia fazer um set só para essa luta. Então, eu utilizei o set multi do meu Kra, mas foquei os pontos de atributos mais em força e sorte. Eu acredito que esses elementos sejam os mais importantes, porque a sorte vai te dar o sustain que você precisa para sobreviver nessa luta, e a força vai te dar o dano necessário.
Use e abuse do feitiço Flagelo, que cura uma quantidade absurda se você tiver muitos inimigos infectados. De brinde, a Sarça Agressiva te dá muitos PMs quando você consegue infectar muitos inimigos. Então, isso te permite ir mais longe na parte inimiga do mapa, com o intuito de atrair o Babidur para longe de você e da Pandora. Outro bônus na Via de Terra é que venenos não causam atração no Babidur. Então, você consegue causar muitos danos sem comprometer a distância de segurança. Em relação à ordem de inimigos para focar, você precisa causar danos ao Arma Infiel todo turno, mas eu não recomendo que você foque ele. Eu recomendo muito fortemente que você derrote o Gentirano primeiro. Esse inimigo cura os aliados dele em uma quantidade bem alta e ainda faz isso todo turno. Uma vez com o Gentirano derrotado, suas chances de vitória aumentam consideravelmente. Foque em derrotar o Armin Fiel em segundo. Isso vai permitir você retomar o controle de posicionamento do mapa. Você não mais ficará preso em uma única célula. No entanto, tome muito cuidado, porque no turno que você derrotar o Armin Fiel, se ele já tiver utilizado o feitiço dele de teletransportar de volta para a célula inicial, você será teletransportado para a célula inicial do turno, mesmo que o Armin Fiel tenha sido derrotado. Ou seja, o feitiço dele persiste após a derrota dele, mas apenas nesse turno. Depois disso, você estará livre para se movimentar no mapa de novo. Se você conseguiu derrotar o Gentirano e o Armin Fiel, você já praticamente venceu essa luta. Basta tomar cuidado com a vida da Pandora. O Tambalgos por si só não faz muita coisa, você pode deixar a Pandora tancando ele enquanto você lida com o Babidur, causando danos e mantendo-o afastado da Pandora. Recomendo também que você não cause danos ao Tambalgos, porque quanto menos vida ele tem, mais ele buffa os aliados dele. Ele usa esse feitiço de buff a cada 2 turnos, e o buff máximo dele consegue chegar a 30% de danos finais, 3 de alcance, 3 PMs e 30% de crítico, se ele estiver abaixo de 20% de vida. Recomendo que ele seja derrotado por último, depois mesmo do Babidur. Nem mesmo golpeie o Tambalgos. Se você estiver com a Pandora tancando ele, só se cura com a Pandora e passe o turno. Não cause danos a ele enquanto ele não for o último inimigo restante. De dicas gerais, é isso que eu tinha para compartilhar. Espero que tenha sido útil e espero que você aí eventualmente vença esse combate. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!